Boa tarde a todos. É um grande prazer iniciar o nosso colóquio de hoje. Hoje nós temos como convidada a professora Tereza Paiva, que é nossa colega aqui da UFRJ, minha amiga, e, portanto, eu vou me referir a ela daqui para frente como Tereza. Ela é professora titular do Instituto de Física, fez graduação na PUC do Rio de Janeiro, fez doutorado na UF e pós-doutorado na Universidade de Califórnia, Davis. Ela tem uma atividade científica intensa, com muitas publicações importantes recentes no Physical Review, Science e outras. Além disso, ela trabalha com outras colegas do Instituto num projeto de extensão Tem Menino no Circuito, que é um projeto que busca chamar mulheres, né, para ciências tecnológicas e que tem feito um trabalho muito interessante e bem abrangente. Além disso, também ela participa da diretoria da SBF como secretária-geral, ou seja, quem realmente carrega o piano, e é responsável pelos eventos da SBF. E, para terminar, ela como se não bastasse, ela é coordenadora de Física 1. E, para quem não sabe, a Física 1 é um curso que tem cerca de 1.500 alunos por semestre. E nós costumamos dizer aqui no Instituto que só tem um trabalho mais difícil do que coordenar a Física 1, que é o do professor Máximo, né, que lida com dinheiro, etc. E a Tereza também teve um papel muito importante para oferecer disciplinas na pandemia, para aumentar a oferta de disciplinas. E, de fato, ela atua de forma muito republicana no sindicato dos professores, sempre defendendo posições acadêmicas e, bom, que eu acho sempre posições muito construtivas. Então, para terminar, eu queria dizer que a Tereza ela participa de modo muito intenso da vida científica, da vida universitária, e ela é um bom exemplo do que nós esperamos para um professor da universidade. Então, vou passar a palavra para ela. Tereza. Não, desculpa, só um instantinho. Antes de começar, tem um aviso aqui que eu queria que o Sidney Natsuka, do representante dos alunos, vai fazer um pequeno anúncio aqui. Você está aí, Sidney? Olá, tô aqui sim. Por favor. Primeiramente, obrigado por organizar esse colóquio aqui, é sempre um prazer estar com vocês. Queria dizer que a gente voltou com as atividades do coloquinho, né? E já na próxima semana nós vamos ter uma palestra de um graduando de Física Médica. A gente vai deixar a agenda no chat para quem quiser ver e divulgar também. Todos são muito bem-vindos. Basicamente isso. Ok. Muito obrigado. Tá? Boa sorte aí para vocês na organização do coloquinho. E agora vamos passar para a professora Tereza. Tereza, eu pedi para desligarem as câmeras enquanto ela estiver apresentando, e na hora da discussão a gente volta a ligar as câmeras. Tá? Obrigado. Tereza, com você. Bom, também. Bom, queria começar agradecendo ao João pelo convite, né? E também o João me deixou melhor na foto, né, do que eu me acho, então agradecer isso também, a apresentação muito gentil que o João fez. Peraí que eu estou tentando me achar aqui. Acho que eu compartilhei a coisa errada. Opa, foi. Tem um monte de janela aberta aqui, eu estou com dificuldade de achar a janela certa. Só um minutinho. Tereza? Oi. As comendas tá. Foi? Vocês estão vendo? Não, a gente está vendo um arquivo seu. Você tem que clicar na janela do PowerPoint. Na verdade, eu queria compartilhar
Ah, agora sim. Eu achei que o PDF era menos arriscado. Eu vou só dar Sim, um view tá e entrar ótimo. no full screen. Aprender, faltou um R. Oi? Aprender, faltou um R só. E a Belita já achando um erro no título, né? Então, com o concerto da Belita, né, eu vou falar um pouco sobre supercondutores de alta temperatura crítica e mais especificamente sobre o que a gente consegue aprender com a superfície de Fermi. E quando eu dei esse título para o João, ele meio que deu um pulo e falou: não, mas as pessoas têm que entender, né? Então, eu vou fazer uma tentativa de pelo menos 3/4 do colóquio ser bastante pedagógico, e eu espero que todo mundo entenda, e talvez no final eu dê algum detalhe que pode não ficar muito claro para todo mundo, mas a ideia é entender a física, mesmo que, né, eu passe correndo pelas contas ou as contas não fiquem claras para todo mundo, porque o que importa não é a conta, mas o que ela diz para a gente. Então, vou começar falando sobre supercondutividade, né? Então, o que é a supercondutividade? Eu coloquei aqui 2 exemplos, né? Uma figura que eu roubei do Raimundo já há muitos anos atrás, de um gráfico experimental da condutividade do sódio em função da temperatura, que é esse que está aqui à esquerda. Acho que dá para ver meu mouse, né? Então, quando se faz uma medida de resistividade, você vai abaixando a temperatura, a resistividade vai abaixando e ela vai para um valor de saturação, a temperatura zero, que não é zero, né? E em 1911, o Camerliones repetiu uma medida desse tipo, da resistividade, em função da temperatura para o mercúrio, e o que ele observou é que chega a uma determinada temperatura, que é conhecida como temperatura crítica, nesse caso era 4,2 Kelvin, e a resistividade vai a zero, né? Então, ele descobriu pela primeira vez a supercondutividade nesse tipo de material, e 2 anos depois ele ganhou o prêmio Nobel por essa descoberta, que é bastante importante. Com o passar dos anos, eu achei essa tabela periódica mostrando aqui que elementos são supercondutores. Em azul, a temperatura, a pressão ambiente; em verde, a pressão mais alta. Então, né, uma série de elementos são supercondutores quando a temperatura é baixa o suficiente. E um pouco sobre a teoria da supercondutividade, né? A supercondutividade nesses materiais especificamente, ela depende de algumas coisas. Então, uma das primeiras dicas sobre como funcionava a supercondutividade nesse tipo de material foram medidas do chamado efeito isotópico, onde se mudou a massa do íon que compõe nesse caso, né, com mercúrio, o íon que compõe o mercúrio, e aí se observa, né, que com a mudança da massa, a temperatura crítica muda, e esse expoente aqui é bem perto de meio, né? Isso levou as pessoas a pensarem no oscilador harmônico, né? Eu fiz uma conta muito simples aqui: a energia no oscilador quântico vai com N mais meio H cortado ômega, né? Ômega aqui, se a gente pensar nas vibrações da rede, né, vai com raiz de K sobre M. Então, a temperatura, né, a energia que vai com KB vezes TC vai com a raiz quadrada da massa. E isso apontou, então, para a relevância dos fônons, né, para a massa dos íons na rede cristalina. E, além disso, um outro experimento que foi feito logo no início da supercondutividade, né, foi estudar o calor específico dos materiais supercondutores. E no material supercondutor, o calor específico tem essa cara aqui exponencial, e quando o calor específico é exponencial, isso aponta para a presença de um gap no espectro de energia. A energia vai... aqui faltou o E, né? Vai com a exponencial de menos delta sobre o valor desse gap sobre a temperatura. Então, a teoria BCS, que explica esses supercondutores ditos de baixa temperatura,
ela foi desenvolvida em 1957 pelo Bardeen, Cooper e Schrieffer, daí o nome BCS, e ela explica como que elétrons, que são partículas que interagem repulsivamente quando no vácuo, passam a interagir de maneira atrativa numa rede, né? Então, tem essa figura aqui pictórica que eu acho bonitinho, né? Quando passa um elétron pela rede, ele faz com que os íons da rede se movam, né? Gerando os fônons, e isso cria um ambiente atrativo que atrai o segundo elétron que se move na direção contrária. Então, na presença, né, da rede cristalina, os elétrons podem ter uma interação atrativa e formar os chamados pares de Cooper. E esses pares de Cooper são os responsáveis pela supercondutividade nesses materiais. Então, aqui eu coloquei um esquema, eu tenho estados ocupados em azul e estados desocupados em verde, e o que acontece quando a gente tem essa interação atrativa entre os elétrons mediada por fônons, abre-se um gap nesse espectro, e aqui, né? E a escala de energia dessa interação atrativa, ela determina a temperatura crítica máxima desses supercondutores. Então, eu coloquei aqui KBTC, né? Vai depender da frequência de Debye, que é a frequência com a qual os fônons vibram na rede cristalina, vai depender também da densidade de estados no nível de Fermi e da intensidade da interação atrativa. Então, basicamente, essa frequência de Debye coloca um limite superior na temperatura crítica e ela é da ordem de 30 kelvins nesse material, eu esqueci ali a unidade, né, nesses materiais que são governados por esse tipo de supercondutividade, né? Mas esses materiais não são todos os materiais supercondutores, né? E acontece casos em que a temperatura crítica vai acima desses 30 Kelvin. Eu gosto bem dessa figurinha, né? Quem viu Avatar tem essas montanhas enormes flutuando, e a explicação nerd ou geek, né, por trás dessas montanhas que flutuam é que isso é um supercondutor com temperatura crítica igual ou maior que a temperatura ambiente. Então, ao longo dos anos, né, eu achei essa figurinha na Wikipedia, né, de um gráfico da temperatura crítica de diversos materiais supercondutores como função dos anos, né? Aqui em verdinho estão os materiais que obedecem essa teoria BCS, que tem a supercondutividade mediada por fônons, e aqui tem outros materiais, então aqui em vermelho os alótropos de carbono, as pinictitas em laranja aqui, os heavy fermions, mas eu hoje vou me concentrar aqui nesses materiais que são os chamados supercondutores de alta temperatura crítica, e eu vou falar um pouquinho mais deles. Então, esses materiais, né, vários materiais têm alta temperatura crítica, e eu vou me referir a uma espécie específica de materiais que são chamados cupratos, que são materiais que têm planos de cobre e oxigênio. Então, aqui eu coloquei uma figura de um cuprato específico, né, é o chamado IBACO, ítrio, bário, cobre e oxigênio, onde a gente tem planos de cobre e oxigênio, e esses planos são muito importantes, acredita-se que a supercondutividade ocorra fundamentalmente nesses planos, e íons de ítrio e bário aqui separando esses planos, e dependendo, né, da composição e do percentual, a gente pode ter dopagem. Então, você tira ou coloca elétrons nesses planos de cobre e oxigênio. E esse diagrama de fases é um diagrama, digamos, genérico para todos os supercondutores de alta temperatura. É claro que alguns têm algumas fases nessa região aqui, mas, via de regra, ele tem essa cara, e eu vou gastar um tempinho falando um pouco das fases desse diagrama. Então, aqui nessa região, né, esse eixo aqui é a temperatura, em que essas fases aparecem, e esse outro eixo aqui é a dopagem. Então, aqui, quanto eu coloco de elétron ou buraco,
existem algumas diferenças se você dopa o seu sistema com elétrons ou buracos, mas o jeito do diagrama de fases não muda muito. Para temperaturas, para o sistema não dopado, que é P igual a 0, a gente tem, então, um sistema que é isolante, o que é bem peculiar, né? Você ter um sistema que é isolante, os cupratos, em geral, são cerâmicas, então pensar que um sistema que sem dopagem ele é isolante, é uma cerâmica que, em geral, conduz mal eletricidade, vai passar a ser um supercondutor se você dopar. Então, eu acho incrível essa descoberta em 86 da supercondutividade nesses materiais, porque ela é muito não intuitiva. Então, tem uma região aqui onde a gente tem um sistema que é antiferromagnético e isolante, eu vou falar um pouco mais dessa fase. Aqui nessa região a gente tem um sistema metálico, nessa região amarela, então abaixo de uma certa temperatura e numa região específica aqui de dopagem, debaixo desse domo, a gente tem a região que é propriamente supercondutora, e aqui essa linha pontilhada é uma linha com a qual muita gente vem batendo cabeça há muito tempo, que é a linha do pseudo-gap, que é uma fase bastante peculiar que aparece nos supercondutores de alta temperatura. Então, nessa região aqui a gente tem um chamado metal normal, e aqui a gente tem essa região que não é supercondutor, está fora do domo supercondutor, está fora da região antiferromagnética, mas que acontecem coisas estranhas. Então, o sistema é metálico, mas ele não se comporta como um metal normal, e eu vou discutir algumas coisas que acontecem nessa região do pseudo-gap. Só voltando, né? Então, quando o sistema não está dopado, o que acontece, né, é que eu tenho aqui, em preto são os sítios de cobre, né, em vermelho os sítios de lantânio, que estão entre um plano e outro. Então, aqui eu estou mostrando uma figura só do plano de cobre e oxigênio. Então, entre os cobres eu tenho o oxigênio, e o papel do oxigênio é mediar a interação, né, dos elétrons que estão aqui nos sítios de cobre. E sem nenhuma dopagem, o que acontece é que eu tenho, em média, aqui um elétron por sítio de cobre, e esses elétrons, o spin desses elétrons fica organizado dessa forma, um para um lado e outro para o outro lado, então, no que a gente chama de antiferromagnetismo, e esse estado é isolante, né? E ele não é um isolante como o isolante que a gente aprende quando estuda lá pela primeira vez num curso de matéria condensada, né? E a gente olha para um isolante, a gente olha em geral para um isolante de banda, e aqui a gente está falando de um isolante de Mott. Ops, não estou conseguindo virar a página, foi agora, né? Então, qual a diferença do isolante de Mott para o isolante de banda? E isso é importante para o que eu vou falar a seguir, né? Num metal, eu desenhei aqui a minha energia, e aqui eu coloquei a densidade de estados, eu tenho o meu nível de Fermi, e em azul aqui preenchido eu coloquei todos os estados que são preenchidos até o nível de Fermi, e o meu nível de Fermi está no meio da minha banda. Então, né, se eu quiser colocar mais um elétron aqui, eu consigo, porque eu tenho estados acessíveis em toda essa região que está desocupada. No isolante de Mott, que é esse que aparece nesse caso, essa banda que aparecia aqui, ela é separada em duas bandas, e eu coloquei aqui essa separação em energia chamada de delta, né? E essa separação acontece porque eu tenho correlação eletrônica. Então, o fato dos elétrons que habitavam aqui interagirem entre si faz com que essa banda se divida em duas, e uma fique totalmente preenchida e a outra totalmente vazia, e as duas estão separadas por uma distância delta. Eu vou falar mais para frente sobre a compressibilidade, mas eu queria aproveitar para falar um pouco aqui. A compressibilidade ela fornece informação sobre o estado de transporte do corpo, do sistema, se ele é metálico ou isolante, e ela pode ser entendida fácil nesse diagrama, porque ela é obtida da derivada da densidade como função do potencial químico. Então, eu vejo que aqui
né? Se eu vou mudando meu potencial químico aqui ao longo da energia, eu sempre tenho estados acessíveis, e se eu faço a derivada da densidade com relação ao potencial químico, isso não vai dar zero, porque eu tenho estados acessíveis aqui. Então, a compressibilidade no metal ela é não nula. Enquanto aqui, se eu, né, faço a derivada da densidade com relação ao potencial químico, isso vai a zero. Então, em estados isolantes, essa quantidade vai a zero. E isso eu vou discutir um pouco mais na frente. Então, voltando a esse diagrama de fases, ele é bem desafiador para as pessoas que fazem teoria como eu, porque num sistema como esse, as teorias que a gente aprende quando faz curso de matéria condensada e com as quais a gente está acostumado a lidar, como teoria de banda, teoria BCS, que descreve os supercondutores que não são de alta temperatura crítica, a teoria de Landau, elas falham ou em parte desse diagrama, ou em todo o diagrama, e a gente tem que procurar outras coisas para explicar a supercondutividade. E hoje, especificamente, eu vou falar de mais uma falha que acontece nos supercondutores de alta temperatura crítica, que é a quebra do teorema de Luttinger. Então, eu vou falar um pouco sobre esse teorema, né? Antes disso, né, eu já falei aqui algumas vezes de superfície de Fermi, mas eu achei que não custava reforçar um pouco, nem todo mundo é de matéria condensada, e como o João me pediu para ser pedagógica, eu estou tentando aqui falar um pouco mais sobre a superfície de Fermi. Essa é a definição que eu achei na Wikipedia, e eu achei ela bastante boa, né? O que acontece quando a gente vai para a rede recíproca, então ela não é definida no espaço real, ela é definida no espaço K, ela é a superfície que separa os estados ocupados dos desocupados. E, obviamente, ela só existe porque a gente está falando de férmions, né? Se eu tivesse bósons, o estado de mais baixa energia seria todo mundo no estado fundamental. Aqui a gente não pode fazer isso, porque a gente tem esse limite de um férmion por estado, e ela vai depender claramente da dimensionalidade do sistema que eu estou tratando, da geometria do sistema que eu estou tratando, da rede cristalina, das bandas de energia. Então, ela depende de muitas coisas e ela pode nem estar definida, como a gente vai falar ali na frente. E eu achei essa figura bonitinha. Ela pode ser medida experimentalmente, então isso é uma medida para a superfície de Fermi no cobre. Então, só para ilustrar. E aí eu vou falar do teorema de Luttinger, né? Eu li esse artigo recentemente, eu não tinha lido ainda, e eu achei, assim, ele foi escrito em 1960, e é bem bacana ver esses artigos mais antigos, como as pessoas se preocupavam em ser claras. Eu não vou discutir o que ele deduz, né, como a dedução é feita, mas ele é baseado em coisas bastante gerais e muito simples, e o que ele diz é que o volume da superfície de Fermi é proporcional à densidade de portadores que está dentro desse volume. E isso não é afetado pela presença de interações. Eu não resisti a essa piada, né? Quem me conhece sabe que eu tenho um gato chamado Fermi. Aliás, eu não, minha filha. Mas, então, eu coloquei aqui o Fermi e essa bolinha é o meu portador, né? E eu consigo colocar dentro da superfície do Fermi um certo número de portadores, e se eu reduzo, né, a superfície do Fermi, eu vou conseguir colocar menos portadores ali dentro. Então, isso parece bastante intuitivo, é bastante geral, né? E costuma ser válido. Então, o que eu vou discutir agora é o que acontece, né, se eu tenho fortes correlações eletrônicas e se esse pressuposto do Luttinger de que isso não era afetado, se ele vale, né? Então, aqui eu desenhei uma superfície de Fermi para um sistema bidimensional, uma rede quadrada, para uma dada densidade de portadores, e aqui eu reduzo a densidade de portadores e a minha superfície de Fermi é reduzida. Isso acontece quando eu tenho um metal não interagente, e o que eu vou tentar responder aqui é o que acontece, né, se eu pego essa mesma redução da superfície de Fermi num sistema fortemente correlacionado. O que acontece nesse caso? Então, para colocar isso em contexto, eu não resolvi olhar para esse problema à toa,
eu resolvi olhar para esse problema porque isso é estudado nesses supercondutores de alta temperatura. Então, esse gráfico aqui mostra medidas para o IBACO. O IBACO é esse material, ítrio, bário, cobre e oxigênio, então ele é um cuprato, o IBACO foi o primeiro supercondutor a ser sintetizado lá em 1986. E isso aqui é uma medida Hall, né? Então, NH é uma medida da quantidade de portadores e essa medida foi feita como função da dopagem, né? Então, andando naquele diagrama de fases ao longo da dopagem. E o que se observou é que, para dopagens altas, isso obedece o diagrama, o teorema de Luttinger. A gente tem aqui que o número de portadores vai linearmente aqui e depende da densidade total, e a densidade total aqui, né, é 1 mais P. É um pouco peculiar isso, até eu que estou acostumada, às vezes me confundo, né? O sistema não dopado, ele não é vazio, ele tem 1 elétron por sítio, então esse 1 aqui vem do sistema não dopado, e P é o número de dopantes, né? Então, a densidade total aqui é 1 mais P, e isso acontece nessa região de altas dopagens, mas, de repente, acontece alguma coisa, e nesse caso, alguma coisa que acontece é um ordenamento de carga, e o número de portadores cai fortemente, e para dopagens baixas, em vez de ter o número de portadores proporcional a 1 mais P, a gente passa a ter o número de portadores proporcional só a P. Então, em algum momento aqui no meio do caminho, a superfície de Fermi, que englobava todos esses 1 mais P estados, passa a englobar só P estados. E isso é uma coisa bastante peculiar, não é única para o IBACO. Aqui esse outro composto com neodímio, lantânio, estrôncio, acontece a mesma coisa. Para dopagens altas, a gente tem o chamado líquido de Fermi, onde o teorema de Luttinger é obedecido, e para dopagens baixas, a gente passa a ter só P portadores dentro da superfície de Fermi. Isso acontece, né? Eu esqueci de mencionar, mas esses dois casos são sistemas onde a gente tem dopagem por buracos, né? Aqui é um sistema onde a gente tem dopagem por elétrons, esse outro, neodímio, sério, cobre e oxigênio. E nesse sistema acontece uma coisa mais curiosa, é que não tem aqui no meio do caminho, na região onde acontece essa reconstrução da superfície de Fermi, uma onda de densidade de carga ou uma onda de densidade de spin, nada acontece nessa região. E os autores desse artigo aqui de baixo chamam isso de uma fase misteriosa que acontece entre a dopagem de ponto 14 e ponto 17, porque a superfície de Fermi se reconstrói aí por algum motivo. Então, isso acontece tanto na presença de ordenamento, outros tipos de ordenamento, quanto na ausência de outros tipos de ordenamento. Então, a pergunta é qual é a física que está por trás dessa reestruturação da superfície de Fermi, e esse é um trabalho que eu fiz em colaboração com o Ian e a Nandini, os dois de Ohio. O Ian era aluno de graduação e esse trabalho é o TCC dele. Eu fiquei assim bastante impressionada. Ele acabou a graduação agora e está indo para a Urbana-Champaign fazer o doutorado. Então, voltando, né, o que a gente vai tentar responder e estudar é qual é a física que acontece para a gente ver essa reestruturação da superfície de Fermi, que para dopagens altas, né, engloba 1 mais P portadores, e para dopagens baixas só P portadores, e isso na ausência de ordenamento. Então, antes de mostrar como a conta foi feita ou que tipo de conta foi feita, eu acho que é interessante mostrar que resultados a gente obteve e como esses resultados se comparam com o experimento. Então, o experimento é esse que eu já tinha colocado antes a figura, né? Dopagens altas, 1 mais P portadores, e dopagens baixas, só P. E aqui o que a gente observa, então, tem diversos diagnósticos, e isso que eu vou discutir com vocês com um pouquinho mais de detalhe, como eu encontrei essas diferentes curvas.
né, mas para dopagens altas. Então, aqui eu estou chamando N de dopagem, então o meu N aqui é o 1 mais P, né? Então, aqui eu tenho o meu sistema não semi-preenchido, sem dopagem, meu parent compound, como eu tinha antes, e aqui eu vou diminuindo a dopagem, e eu vejo que para a dopagem grande eu estou nesse regime linear aqui, em que eu tenho a superfície de Fermi proporcional a N, e aqui, para dopagem baixa, isso cai rapidamente e eu deixo de ter esse comportamento, né, como acontece aqui. Então, nessa região eu tenho líquido de Fermi, aqui na banda semi-preenchida eu tenho o isolante de Mott antiferromagnético que aparece lá no diagrama de fases, e aqui nessa região eu tenho essa fase que eu chamei de LB, que é Luttinger Breaking, onde o teorema de Luttinger deixa de valer. Então, antes de mostrar um pouco de como isso é obtido, eu queria mostrar pictoricamente, né, o entendimento que a gente conseguiu desses sistemas. Então, eu vou partir de dois extremos diferentes, né? Aqui o meu parent compound, onde eu tenho o meu isolante de Mott antiferromagnético. Então, eu tenho sítios aqui, o meu desenho ficou um pouquinho torto, né? Mas eu tenho uma rede quadrada, que é como se eu tivesse aqui um dos planos de cobre e oxigênio, onde eu já nem desenhei o oxigênio, então em cada vértice aqui eu tenho um cobre. Eu estou considerando que eu só posso ter 2 elétrons em cada sítio, então em cada sítio eu posso ter ou um elétron com spin para cima ou um elétron com spin para baixo. E se eu tenho meu sistema semi-preenchido, eu vou ter esse tipo de arranjo, que é o antiferromagnetismo e o isolante de Mott. E aqui, no outro extremo, é o sistema totalmente preenchido, onde eu dopei o máximo que eu pude. Então, em cada sítio, eu coloquei 2 partículas, uma com cada spin, para obedecer o princípio de exclusão de Pauli. Se eu esvazio um pouco, então eu removo um pouco desses portadores, né, eu passo a ter aqui um metal, né? Então deu para ver aqui, esse cara está desacompanhado, esse também, esse também, esse também, né? E com isso eu consigo, né, que todos eu tenho um metal típico, onde cada eu tenho 1 mais P portadores aqui. Todas as partículas que estão aqui vão contribuir para o transporte nesse sistema. Se eu continuo reduzindo a densidade, chega a uma densidade crítica, onde acontece o seguinte: eu estou muito mais próximo desse sistema isolante de Mott do que do isolante de banda, e o que eu tenho é um background, um fundo de sítios simplesmente ocupados, com alguns sítios onde eu tenho duplas ocupações. E esses sítios que estão simplesmente ocupados, eles guardam uma memória grande desse sistema isolante e eles estão congelados na rede, e eles não contribuem para o transporte, e só esses caras, esses P, caras que estão duplamente ocupados aqui, vão participar do transporte, né? Então, o que acontece é que eu substituo essas duplas ocupações aqui por portadores, e eu só tenho P portadores, e esses sítios Mott, digamos assim, não contribuem para o transporte. Então, para ir além, né, do wave-handling, de um argumento só com palavras, a gente fez alguns cálculos, e para fazer cálculos a gente precisa de um modelo, e o modelo que a gente usou foi esse, é o modelo de Hubbard, e a gente chama Fermi-Hubbard, porque a gente está considerando que as partículas são elétrons, então férmions, numa rede quadrada. E então o modelo tem esses 3 termos: um termo que é o hopping e que permite que elétrons passem de um sítio para o outro, um outro termo que é a correlação eletrônica, e aqui vem da repulsão coulombiana, então toda vez que eu tenho 2 elétrons em um único sítio, eles sentem uma repulsão U, e um potencial químico aqui, μ, que me permite colocar e tirar partículas desse sistema. Esse hamiltoniano foi escrito nessa forma, onde a gente tem simetria partícula-buraco. Então, aqui, se eu estou na banda semi-cheia e acrescento um elétron e tiro um elétron, dopo com elétrons ou buracos, eu tenho exatamente esse sistema, só simetria.
só fazendo um comentário aqui, se eu colocasse hopping de segundos vizinhos, então permitisse que um elétron daqui pulasse para cá, né, ao longo da diagonal, eu quebraria essa simetria partícula-buraco, e existem estudos da quebra do teorema de Luttinger nesse sistema, mas a gente quis olhar o caso mais simples, que é esse, né, sem hopping de segundos vizinhos, e o sistema mais simples possível, mas levando em conta a correlação eletrônica. Apesar da simplicidade, esse modelo não tem solução analítica em 2 dimensões, e eu usei métodos de Monte Carlo quântico que eu não vou descrever aqui, essa é a única frase que eu vou falar sobre isso, né, para encontrar o que eu estou procurando. Então, a primeira coisa que a gente olhou foi dar uma olhada na compressibilidade, como eu mencionei antes, né? Então, aqui eu coloquei 2 curvas, uma curva para o sistema não interagente, então esse sistema eu vou sempre estar olhando para ele, porque eu sei que esse sistema não interagente obedece o teorema de Luttinger, então é importante eu entender quando a quebra é feita e como ela é feita comparada com ele, e um sistema fortemente interagente, onde eu liguei a correlação eletrônica e coloquei um valor qualquer relativamente alto. E aqui está o que acontece com a compressibilidade em função da densidade. Então, aqui no caso, n igual a 2, a densidade é o número de portadores por sítio, de elétrons por sítio, eu tenho o sistema totalmente preenchido, eu tenho isolante de banda, e a compressibilidade necessariamente vai a 0, e ela vai a 0 tanto se o sistema é interagente ou não interagente, né? E aqui eu vou reduzindo a densidade, chego aqui nesse caso em que eu estou na banda semicheia, e aí tem uma diferença grande para o caso não interagente, onde eu tenho um metal, e o caso fortemente correlacionado, onde eu tenho o isolante de Mott, né? Nesse caso aqui de 1 elétron por sítio. E uma coisa curiosa, se a gente pensa naquela imagem pictórica que eu mostrei antes, dos portadores sendo as duplas ocupações por cima desse background metálico isolante aqui, quando eu tenho densidade 1,5, eu vou ter meio P igual a meio, né? Então esses seriam os meus portadores, e aí eu tenho aqui uma compressibilidade que é mais ou menos a metade da compressibilidade aqui da banda semicheia do sistema não interagente. Então faz sentido, claro que não é igual, mas é pertinente. Então, só para chamar a atenção aqui das compressibilidades, quando a gente tem isolante, isso vai para 0. E aqui tem um gráfico, então, da repulsão colombiana, aqui o potencial químico que controla a dopagem no meu sistema, e eu vejo aqui em amarelo são as regiões onde a compressibilidade é alta, então eu tenho um estado metálico, e aqui em azul onde é 0, então, onde eu tenho meu isolante. Então, eu tenho o isolante quando eu tenho a banda vazia ou completamente cheia, ou aqui, μ igual a 0 corresponde a n igual a 1, quando eu tenho o sistema semi-preenchido e com fortes correlações. E essa região toda aqui do meio é a minha região metálica, e é aqui que eu vou olhar, né? Eu vou fazer um corte aqui, eu vou olhar para ver se eu encontro essa quebra do teorema de Luttinger. Então, aqui tem só um corte dessa região. A gente fez um trabalho cuidadoso, né? O trabalho é numérico, então a gente tem que tomar alguns cuidados, repetir a conta para diversos tamanhos de rede, ver se depende do tamanho do sistema, e aqui a gente viu que não depende, e obter a mesma quantidade, que é a compressibilidade, de maneiras diferentes. Então, tanto pela derivada numérica, quanto usando o teorema flutuação-dissipação, e ver que essas duas coisas coincidem, então não tem nenhum problema numérico no nosso trabalho. Então, como encontrar finalmente a superfície de Fermi? A gente resolveu encontrar de 4 maneiras diferentes, e vai comparar essas 4 maneiras e observar o que acontece. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, como eu disse, é sempre olhar para o sistema não interagente, porque nele vale o teorema de Luttinger, e a solução, né, encontrar isso aqui é bastante simples, isso é uma coisa que a gente costuma até pedir para os alunos, quando eles costumam
né, um aluno começando o mestrado, o que eu vou estudar? A gente começa estudando o sistema não interagente e pede para olhar para a superfície de Fermi. Eu não fiz a conta, o Scarlett, meu colaborador, já tinha feito, todo mundo já fez essa conta alguma vez na vida e eu tinha esse resultado dele, então eu só usei, né? Eu vou me referir muitas vezes a isso, então, à medida que eu vou aumentando a densidade, eu começo com densidade baixa, eu vou abaixando, aí vou aumentando a densidade, passo para vermelha, para verde, e aqui essa linha azul bem peculiar é a linha da banda semi-cheia, em que eu tenho meu sistema semi-preenchido, e ela tem essa densidade, tem umas peculiaridades, essa linha aqui, ela vai toda nessa linha aqui, eu tenho o chamado encaixamento das bandas, o nesting, ele traz algumas peculiaridades, mas eu não vou discutir isso, mas a superfície de Fermi, que nesse caso é uma linha de Fermi porque eu estou em 2 dimensões, para o sistema não interagente ela é bem conhecida, e em geral, tanto quanto os experimentais fazem gráficos ou as pessoas fazem conta, a gente não mostra de menos π a π, né? A gente mostra só um pedaço da zona de Brillouin, então aqui kx indo de 0 até π e ky de 0 até π, a gente mostra só esse pedacinho. Então, eu vou me referir ao sistema não interagente e à superfície de Fermi do sistema não interagente quando eu comparar os outros casos. Uma outra forma de olhar para a superfície de Fermi é olhar para essa chamada Momento Density Function. O que acontece? Eu tenho aqui a minha... para uma dada temperatura que não é exatamente 0, mas não é muito próximo de 0, eu tenho aqui a densidade como função do vetor K, claro que aqui eu coloquei um K só, mas eu tenho diferentes valores de K, e o que a gente observa é que essa densidade é 1 e, de repente, ela vai a 0. Então, a gente escolhe o valor aqui onde essa densidade é meio caminho aqui, para definir isso aqui como sendo o meu K de Fermi, que seria, né, o que aconteceria se eu tivesse exatamente o sistema a temperatura 0, eu teria uma coisa abrupta aqui. Mas como eu não estou a temperatura 0, eu uso, né, N de K igual a meio como ponto onde eu tenho aqui o meu K de Fermi. Então, essa é uma outra maneira de definir a superfície de Fermi. E a maneira mais usual é através da densidade espectral. Então, a densidade espectral, que é esse A de K e ômega, ela dá muita informação sobre sistemas fortemente correlacionados. Ela pode ser medida por fotoemissão, eu não vou falar disso aqui, né? E aqui ela é uma quantidade chata de calcular, digamos assim, porque quando se faz Monte Carlo quântico, o que é fornecido, o que sai do meu programa é essa quantidade aqui, que é a função de Green, e a função de Green se relaciona com a densidade espectral dessa maneira. E é bastante chato fazer essa inversão, né? Se eu tivesse A de K e ômega, eu calcularia a função de Green facilmente, mas o que eu tenho é o G de K e eu preciso fazer essa inversão. Existem diversas formas de se fazer essa inversão. É um tópico de pesquisa como melhor fazer essa inversão, e nesse trabalho a gente usou métodos de máxima entropia para, tendo a função de Green, encontrar a densidade espectral. E uma vez que a gente encontra a densidade espectral, então, para cada valor de K e frequência ômega, a gente tem um valor da densidade espectral, a gente define a superfície de Fermi encontrando qual energia que maximiza essa densidade espectral na frequência 0. Uma outra coisa, uma outra forma de encontrar a superfície de Fermi, que eu saiba nunca foi usada antes, é olhar para a função de Green retardada. Ela é definida dessa maneira, então eu tenho que encontrar o A de K, como eu mostrei no slide anterior, e eu coloco esse A de K aqui nessa equação e encontro a função de Green retardada, e os polos dessa função de Green vão me falar sobre a superfície de Fermi. Então, aqui tem gráficos mostrando diferentes densidades, né? Aqui, quando a gente tem um polo, né, essa função de Green corta aqui
em E igual a zero, a gente tem uma quase partícula aqui na superfície de Fermi. Nessa fase que quebra o teorema de Luttinger, a gente vê que a função de Green corta 2 vezes o eixo, e isso não é muito usual. E para densidades pequenas, à medida que a gente se aproxima do estado MOT, em vez de ter um polo, a gente passa a ter um máximo da função de Green em energia zero. Então, não é muito usual esse tipo de cálculo, né? Então, eu coloquei aqui os meus 4 diagnósticos diferentes. Então, a linha preta é a linha que vem do cálculo da densidade espectral, a linha vermelha vem da função de densidade de momento, a linha verde da função de Green retardada, e a linha branca é o sistema não interagente, que a gente sabe que sempre obedece o líquido de Luttinger, o teorema de Luttinger. Então, eu vou começar com acompanhando essa curva aqui da compressibilidade com densidades altas, e vou abaixando aqui a densidade e vou observando o que acontece aqui nesse gráfico. Então, esse gráfico é a minha densidade espectral, é o A de K e ômega, é o A de K, então aqui tem Kx e aqui Ky para ômega igual a zero, e aqui, né, a intensidade é maior aqui nessa região mais clara e vai a zero onde eu tenho azul, então aqui eu tenho o máximo da minha densidade espectral, então por isso essa linha preta está aqui, e eu vejo que para densidades altas, todas essas 4 linhas concordam, e eu tenho, então, um sistema bem comportado, onde, né, todas os portadores estão aqui dentro da superfície de Fermi. À medida que eu vou abaixando a densidade, eu entro num regime anômalo, onde eu me afasto aqui da superfície de Fermi do sistema não interagente, né? E eu tenho que tanto a função de Green retardada quanto a densidade espectral se afastam, e eu tenho comportamentos diferentes, então eu estou começando a ver a minha superfície de Fermi reconstruir, né? Isso se acentua à medida, né, que eu desço a densidade ainda mais, né, até que próximo aqui ao sistema isolante isso vai diminuindo cada vez mais, e na região, né, na densidade isolante propriamente dita, a minha superfície de Fermi desaparece completamente, porque eu tenho um estado isolante de Mott. Então, se eu olho para a função espectral, e aqui eu vou mostrar a média em todos os Ks, então nessa figura aqui não aparece K, aparece só ômega, a gente consegue ver, né, que para densidades altas, como eu tenho aqui, eu tenho um pico na função espectral aqui no nível de Fermi, então eu tenho um metal interagente sem a reconstrução da superfície de Fermi. Nessa região aqui de densidades, esse pico começa a se desfazer e eu começo a ver picos incoerentes aqui para energias mais baixas, e para o sistema não dopado, eu vou para o sistema isolante de Mott, como era de se esperar. Uma forma de diagnosticar, né, saber quantos portadores eu tenho dentro da superfície de Fermi, é olhar aqui nessa região que eu coloquei em azul. Essa região em azul aqui é a região onde o sistema não interagente tem uma superfície, tem uma densidade de estados não nula, então eu vou integrar essa densidade espectral nessa região azul, e isso vai ser uma medida, né, de quantas partículas eu tenho nessa região aqui, é a minha quasi-particle wave. E eu volto, então, àquela gráfico que eu tinha colocado no início, né? Então, se a gente olha aqui para densidade de portadores em função da densidade, eu tenho aqui que a área da minha superfície de Fermi está aqui em azul por trás, né? E ela é obtida a partir da densidade espectral. Se eu olho para o pico da quasi-partícula, né, isso também é linear nessa região, mas em outra escala, e aqui vai a zero. A compressibilidade é linear nessa região de densidades mais altas, e aqui vai a zero.
está rabiscando tudo, não sei por quê. Foi. Então, com isso a gente vê que nessa região aqui de densidades altas, né, o sistema se comporta como um líquido de Fermi, e a gente tem, de fato, o número de portadores proporcional à superfície de Fermi. No sistema não dopado, no isolante de Mott, a superfície de Fermi tem que ir a zero, a gente não tem portadores ali, então isso era esperado e isso era esperado, mas a forma como a densidade vai a zero, o número de portadores vai a zero aqui, desobedece o teorema de Luttinger. Então, concluindo, né, a gente encontrou essa fase que quebra o teorema de Luttinger, ela ocorre nos supercondutores de alta temperatura para dopagens pequenas, então está de acordo com o esperado experimentalmente. A gente observa isso na ausência de ordenamento de carga ou ordenamento magnético, então a gente mostra que essa quebra do teorema de Luttinger não depende de uma ordem subjacente para acontecer, e o que o nosso sistema indica é que as fortes correlações e a proximidade do estado isolante de Mott é que causam essa quebra do teorema de Luttinger, e existe muita discussão na área sobre outras possibilidades de causa para essa quebra do teorema de Luttinger. Uma delas é uma transição de fase topológica, a gente não tem nenhum indicativo para dizer que sim nem que não, e eu coloquei aqui o nome do Sachdev, ele é uma das pessoas que advoga em favor de uma transição de fase topológica, e ontem ele deu um colóquio na Northwestern University que eu assisti, o Raimundo estava lá também, e ele falou da quebra do teorema de Luttinger e quando isso acontece em casos onde a gente tem transição de fase topológica em conjunto. Mas aqui a gente mostra que não precisa acontecer isso. Então, é isso. Estou aberta a perguntas. Obrigado, Tereza, pela exposição. Obrigado por você ter se esforçado em ser didática. O que você não conseguiu não foi necessariamente por sua culpa, mas talvez da falta de preparo da audiência, pelo menos no que me diz respeito. Agora, quem quiser fazer perguntas, por favor, pode levantar a mão aqui e a gente vai ordenar. Então, já tem uma pergunta aqui. O Rodrigo, por favor, pode começar. Obrigado, Tereza. Muito bom o colóquio. Parabéns. Eu tenho uma pergunta que eu não sei se é muito óbvia, mas, enfim. Eu entendi que no isolante de Mott, o teorema de Luttinger já é naturalmente quebrado, porque você tem portador igual a 1 e você não tem superfície de Fermi. Então, o que você está vendo é basicamente uma consequência do sistema se adaptar, digamos assim, quando você reduz o número de portadores, se adaptar a essa situação natural do isolante de Mott, onde esse teorema já é quebrado, né? Isso. E você, então, vê um crossover entre duas situações, né? O isolante de Mott e mais para frente, para densidades altas, o isolante de banda. Eu entendi bem isso aí? Na verdade, no isolante de Mott, você não tem portadores. O seu sistema é isolante, então o teorema não é quebrado. A superfície de Fermi foi a zero e não tem portador. Então, volume zero com portador zero, né? E o que se esperava depois é que você tivesse um volume proporcional a um número de portadores e que esse número de portadores fosse, né, 1 mais P, todos os elétrons que estão ali. E não é isso que acontece, né? Você só vai ter como portadores o pequeno número que está acima do nível do isolante de Mott, né? E eu tenho uma outra pergunta rápida, que é a seguinte: essa quebra do teorema de Luttinger, ela ocorre de forma crítica para uma densidade bem definida ou é um crossover? Então,
não chegamos a uma conclusão, acho que a gente precisaria de mais dados para fazer isso, e a gente tem todas essas questões de efeito de tamanho finito e como calcula essas quantidades, mas eu acredito mais num crossover do que numa transição de fase. É uma coisa suave, né? Porque é até difícil ver quando uma reta em curva, né? Não é uma coisa que vai a zero ou tem um pico, ou, né? Então a gente precisaria olhar para outras coisas que fossem mais conclusivas. Marcelo, Oi, Tereza, obrigado pelo seu colóquio, foi fantástico. O assunto é realmente muito interessante e eu não podia pensar numa pessoa melhor para dar esse colóquio do que você. Então, duas perguntas bem rápidas. Primeiro, o seguinte, quando você compara a teoria com o experimento, parece que as duas curvaturas estão opostas, um é côncavo, o outro é convexo. Eu queria saber se você pensou sobre isso. E a segunda é uma pergunta rápida. Quando você faz a sua evolução de alta dopagem em direção à banda semicheia, você observa arcos na superfície ou então elipses, alguma dessas... Porque muita gente fala que nessa reconstrução você pode ver arcos de Fermi ou elipses. Você observa isso em algum dos cálculos? Então, a gente não viu isso. Me pergunto, sim, por que a concavidade é diferente. Na verdade, a gente não está calculando exatamente a mesma coisa, né? Eu não tentei replicar um experimento de medida Hall, mas, no fundo, deveria acompanhar, né? Mas tem muitas questões aí, né? Eu estou olhando para um sistema estritamente bidimensional. A gente sabe que existem interações entre os diferentes planos, então deixei isso de fora, deixei hopping de segundos vizinhos de fora, deixei muita coisa de fora, né? Então, eu posso botar a culpa em qualquer uma delas ou em todas elas ao mesmo tempo. E dos arcos? Pois é, a gente não olhou para isso, a gente está tentando olhar com um pouco mais de cuidado para a superfície de Fermi e usar outros métodos para ver se esses arcos aparecem, mas a gente não viu isso ainda. Obrigado. Marino. Tá mudo, Marino. Ok. Parabéns, belíssimo colóquio. Deixa eu te perguntar uma coisa básica em física de supercondutores cupratos de alta temperatura. Que sempre que você fala em número de ocupação, número de portadores dopantes, você relaciona de alguma forma isso com a dopagem estequiométrica. Agora, o problema é que nos múltiplos compostos, nos cupratos, não existe uma maneira única pela qual a dopagem estequiométrica se relaciona com a dopagem que ocorre lá no plano. Porque a dopagem estequiométrica você substitui, como você sabe, uma fração dos átomos, e uma parte ou não desses átomos vai chupar um elétron dos oxigênios e gerar um portador. Como é que você lida com isso? Esse é um problema que as físicas de cupratos se enfrentam. Na verdade, nos experimentos, né, tem aqui o X que aparece ali, neodímio 2 menos X, esse X é a dopagem estequiométrica. Eu estou me referindo a P, que é o número de portadores que está relacionado de uma maneira que eu não sei qual com P. Ninguém sabe. Exatamente. Em geral. Então, nos gráficos experimentais, naquele que eu mostrei, da reconstrução da superfície de Fermi, os próprios experimentais colocaram no eixo X P e não X. Né? Na verdade, eu não sei como eles acessam a quantidade de portadores ali, né? A dopagem ali. Mas é uma questão, sim, porque nem tudo que você coloca, nem toda a substituição estequiométrica que você faz vai dar origem a um portador efetivo, né? Uma dopagem efetiva. Sim. É um problema fundamental.
Ok, obrigado. Belita, Oi, Tereza. Gostei do seu seminário, do seu colóquio, muito didático. Agora, eu não sei se eu entendi bem. Todos os RAITC têm portadores de buraco? É importante ser um buraco? Não, então, tem RAITC que o portador é elétron e tem RAITC que o portador é buraco. Eu mostrei ali dois, o Ibaco e o de lantânio, que são com buracos, e o outro, o neodímio, sério, e outras coisas lá, que o portador é elétron. E Então, eles têm comportamento. tem comportamento bastante semelhante. bom, não estou vendo mais nenhuma mão levantada. Tem mais alguma pergunta? Alguém quer perguntar mais alguma coisa para a Tereza? Eu, de novo, posso continuar na pergunta aqui? Por favor, por favor. Eu acho que tem a ver com o que a Belita falou, porque quando você começa com usar a superfície de Fermi perto do canto da zona de Brillouin, ela tem uma curvatura tipo buraco, certo? Uhum. Quando você diminui alguns dos teus cálculos, você tem lá 4 fórmulas, né? 2 delas continuam dando tipo buraco, outras 2 dão como elétron. É como se... Porque a curvatura da parte de dentro é a superfície de Fermi tipo elétron. Então, existe essa esquizofrenia do sistema, ele não sabe se é buraco ou se é elétron? Então, isso é exatamente a reconstrução, né? Que ele passa para um sistema onde ele tem 1 mais P, portadores para densidades altas, e ele vê os elétrons e os buracos, ele vê tudo que está ali dentro para um sistema onde ele só olha P. Então, ele estaria olhando só os buracos, né? Então, essa que é a reconstrução. Legal. E isso, que eu saiba, não era esperado, né? Mais algum comentário ou observação para a Tereza? Belita, você está de mão levantada. Quer fazer outra pergunta? Eu estou justamente procurando como abaixar. Ah, ok. Bom, gente, então, muito obrigado, Tereza, pela sua exposição, que foi ótima. E uma boa tarde a todos. Até o próximo colóquio. Um abraço.